Olá, meu estoico moderno, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Meu nome é Otton Sá, sou graduado em Filosofia e em Psicologia e aqui nós estamos compartilhando a sabedoria estoica para você ter uma vida feliz. E nós estamos utilizando o livro Diário Estoico todos os dias, às 6h45. Nós comentamos uma meditação nova. E eu te convido, se você quiser adquirir este livro, que eu indico demais. Eu achava que era um livrinho meia boca de autoajuda, mas é um livro muito bom, tanto que eu estou utilizando aqui nas nossas reflexões. Se você quiser adquiri-lo, né, com desconto aqui do nosso canal, é só clicar no link aqui na descrição e dessa forma você ajuda aqui o canal, tá bom? Se você quiser fazer psicoterapia, então eu quero fazer psicoterapia, sei lá, tô assistindo uns vídeos aqui contigo, né? Tô gostando daquilo que tu fala e entendo que uma psicoterapia pode ajudar, porque eu tô passando de repente por isso aqui, quero uma orientação em alguma situação da vida. Então, se você quiser fazer psicoterapia, também tem um link aqui embaixo para você fazer psicoterapia. Mandar mensagem para o Instituto de Psicologia e Ansiedade, que é o instituto que eu trabalho, né? E agendar a psicoterapia comigo. Será um prazer fazer o acompanhamento a partir de uma psicologia profunda e filosófica com você, tá bom? Então, hoje, dia 31 de março, o último dia do ano, que eu ia falar, o último dia do mês, né, do mês de março, vencemos aí mais um mês nesse ano que vai ser muito doido, ou que já está sendo muito doido. Mais o último dia do mês de março. E hoje nós vamos ler uma reflexão de Marco Aurélio. E o título da nossa reflexão é: Você é um produto de seu treinamento. Marco Aurélio diz o seguinte, abre aspas: buscar o impossível é loucura, mas a pessoa vulgar é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Nem eu entendi muito bem o que o Marco Aurélio quer dizer com isso. Buscar o impossível é loucura. Então aqui a gente não tem uma percepção, uma ideia romântica ou apaixonada das coisas. Tem uma frase famosa na internet, eu acho que é de algum outro filósofo também, que diz que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Deixa eu ver de quem é essa frase. Me dá um segundinho. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É uma famosa frase motivacional frequentemente atribuída ao poeta e cineasta francês Jean Cocteau. Certo? Então, essa aqui é essa do não sabendo que era impossível, foi lá e fez, é uma frase apaixonada, né? É uma frase romântica, é uma frase motivacional. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Mas, se a minha frescura metodológica, né, ou rigorosa, entrar em ação aqui, me perdoe pela minha chatice, se é impossível, olha só, se é impossível, não pode ser feito. Certo? Essa é a lógica. Se algo é impossível, não pode ser feito. Então, essa frase do Jean Cocteau, ela tem o seu quê motivacional, mas a rigor ela é ilógica, porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não pode ser impossível e possível ao mesmo tempo. É uma contradição lógica, uma contradição de termos. Então, a partir de uma lógica motivacional, é muito bonitinha, mas a partir de uma lógica concreta, ela se contradiz no seu próprio termo, no seu próprio enunciado.
Então, primeiro princípio aí da lógica, o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Ok? Então, se é impossível, não é possível. Ele não sabia que era impossível e fez. Não, se ele fez, era possível. Percebe? Só um rigor aqui para a gente entender um pouquinho. E é por isso que Marco Aurélio, realista como é a filosofia estoica, Marco Aurélio diz: buscar o impossível é insanidade. É loucura. Como é que eu vou buscar o impossível? Ou seja, como é que eu vou buscar aquilo que não pode ser realizado? É insanidade. É insensatez. É loucura. E muitas vezes a gente se concentra em coisas que são impossíveis para a nossa circunstância concreta. Eu não digo nem impossível de realização, mas eu faço até uma aproximação mais concreta. Muitas vezes a gente busca coisas que são impossíveis para a nossa circunstância atual, para a nossa circunstância concreta, e nós sofremos por conta disso. Tá bom? Um exemplo que eu posso dar. Eu queria ser, sei lá, um analista de sistemas pleno em uma empresa dos Estados Unidos, ganhando $20 mil por mês. E eu começo a sofrer com isso. Mas peraí. Deixa eu analisar minha circunstância concreta. Será se eu tenho alguma formação em ciência da informação? Em ciência da computação? Será se eu tenho algum tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas? Será se eu tenho alguma experiência trabalhando com TI? Como programador, como desenvolvedor? Eu não tenho nada disso. E eu começo a sofrer por uma circunstância que é impossível naquela circunstância. Ou, se a gente fosse para uma abstração maior, para um nível de abstração maior, seria como se eu começasse a sofrer pelo fato de eu não poder voar. Eu queria voar e eu não posso voar. E eu começo a sofrer. Ou seja, é impossível. Não faz parte da essência do homem voar. Então, buscar o impossível é loucura. Buscar o impossível é insanidade. Marco Aurélio continua dizendo o seguinte: mas a pessoa vulgar, olha só, é incapaz de fazer qualquer outra coisa. A pessoa vulgar é incapaz de parar de buscar o impossível. É incapaz. A pessoa vulgar, ela vai atrás do impossível. Percebe a contradição? Percebe o nível de sofrimento? Aí tu lê a frase motivacional do coach, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Tu começa a correr atrás do impossível e tu começa a sofrer. Tu começa a se frustrar. Por quê? Porque alguém disse que o impossível poderia ser realizado. Quando, na verdade, o impossível é impossível.
não tem como o impossível ser realizado. Avalie. O que você está correndo atrás de quê atualmente? Se é impossível, para. Porque quem corre atrás do impossível é a pessoa vulgar. E se você quiser receber meditações diárias sobre como viver bem, te convido a se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber todas as notificações, que todos os dias, às 6h45, nós temos uma reflexão nova para você. Beijinhos, e amanhã começa um novo mês, mais um ciclo de 30 dias.